o diretor da Via Mundo Intercâmbio e coordenador Belta para o Estado do Espírito Santo, Norte e Nordeste, senhor Antônio Marcelo Bacelar. Bom dia. Pode começar? Bom dia. Normalmente, nas minhas apresentações, eu costumo não seguir o script. Então, eu peço perdão se eu não seguir aqui à risca o que vai estar aqui na apresentação. Não é? Bom, como foi informado, eu sou coordenador da Belta. O que é a Belta? Belta é a Associação Nacional de Agências de Intercâmbio Cultural. Okay? É uma associação através da qual viaja mais de 60% do mercado brasileiro de intercâmbio cultural. Então, a Belta tem as suas regionais, que é a Regional Sul. Né? Existe a Belta Minas, Belta São Paulo, Rio de Janeiro, Centro-Oeste e Espírito Santo, Norte e Nordeste. Então, eu sou responsável por essa região que vem do Espírito Santo para cima. Qualquer assunto referente a como que o mercado nessa área funciona, quais as ameaças, quais as oportunidades, quais as novas parcerias, tudo isso passa através da coordenação da Belta. Okay? Inclusive, nós somos reconhecidos pela Embratur, temos Cadastro, o Ministério do Turismo nos encara como parceiros, no sentido de também trazer estudantes estrangeiros para cá. Vou passar. Será que... isso. Eu faço assim quando for para passar? Beleza. Ok. Importância de estudar no exterior. Ok. Só apertar no maior. Para cá. Aqui. Para cá. Ok, beleza, tá ótimo. Obrigado, gente. Ok. Hoje em dia, né, eu estava conversando com Denise também aqui da UEMA, e ela dizendo que provavelmente se ela não tivesse feito intercâmbio cultural, ela fez intercâmbio cultural através da gente já faz algum tempinho, não é? Ela talvez não estivesse aqui. Estou também com uma outra pessoa aqui, o João, né, que trabalha conosco, que fez intercâmbio cultural através de programa de bolsa do governo. Hoje em dia, no mundo cada vez mais globalizado, cada vez maior, o que a gente observa? A importância de uma experiência no exterior. O Maranhão tem uma grande tradição em enviar pessoas para fazer intercâmbio cultural. Tanto é que na década de 70 foram levas enormes do Maranhão. Muitas pessoas hoje em dia de liderança empresarial, liderança política no nosso estado fez intercâmbio cultural na década de 70, início da década de 80. E hoje em dia eles estão em áreas, carreiras na área pública, na área política, na área de negócios. E o intercâmbio cultural ele tem se transformado em algo que passa a ser corriqueiro para algumas demandas do próprio mercado. Okay? Eu acho que... É o botão de baixo. Vai lá. Ótimo. Okay. Tipos de programas, né? Hoje em dia, o mercado oferece vários tipos de intercâmbio cultural. No início, era muito focado em... Bom, gente, eu estou falando mais da parte mercadológica, ok? E depois eu vou conversar um pouco sobre a parceria público-privado, que é algo que tem crescido muito, principalmente baseado nos modelos de países escandinavos, por exemplo, onde a gente observa que na Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, é muito forte a parceria público-privado. Talvez até pelo fato de eles serem sociais-democracias. Né? Quando fiz intercâmbio na época, a grande maioria das pessoas fazia intercâmbio para os Estados Unidos. O meu intercâmbio eu fiz em Inglaterra e depois eu fui para a Dinamarca, em 1910. Né? Aí as pessoas perguntavam naquele tempo, por que você queria fazer intercâmbio na Dinamarca? Talvez pelo tipo de literatura que eu lia. Né? E sempre me interessou um pouco essa questão do socialismo, da social-democracia, de sociedades sustentáveis a partir de um modelo um pouco diferenciado do nosso. Então, para mim, isso aí fez com que eu entendesse a importância do Estado e de uma parceria público-privada numa internacionalização e na educação de uma forma geral. Okay? Bom, hoje em dia tem os cursos de... eu vou só falar os 3 ou 4 principais programas. Cursos de idioma no exterior.
As pessoas que fazem a faculdade hoje em dia, a grande maioria procura fazer cursos de francês, inglês e espanhol no exterior. São cursos, né, oferecidos em escolas no mundo inteiro. A língua mais procurada é a língua inglesa, a segunda língua mais procurada hoje em dia é o espanhol, e em nossa região, principalmente Maranhão, se procura bastante estudar francês. Né? Montpellier, na França, é um dos principais destinos. Um outro programa muito procurado pelo mercado do Espírito Santo, Norte e Nordeste, são aqueles programas de férias, né, que os jovens não querem mais fazer programas de Disney, só passeio, por exemplo. Então, os pais investem para que eles façam curso de idiomas no exterior e tragam a certificação. Existem programas de estágio, que a pessoa vai poder estagiar dentro da sua área, e um dos programas muito procurados por universitários são aqueles programas em países onde eles podem estudar inglês e trabalhar, como a Irlanda. Né? A Irlanda é o principal mercado para o jovem brasileiro, que ele chega lá e pode trabalhar até 20 horas por semana durante seu intercâmbio cultural. Okay? Bom, tipos de acomodação. As pessoas que fazem intercâmbio hoje em dia sempre pensam naquela história. Ficar em casa de família, tem pai anfitrião, tem mãe anfitriã. Hoje em dia você pode ficar em famílias anfitriãs, alojamentos, apartamentos. O intercâmbio ele diversificou bastante. Né? Se a gente comparar intercâmbio na década de 70, intercâmbio na década de 80, até agora, como tudo, ele mudou bastante. O Brasil, desde essa última crise política agora, muitas famílias têm feito intercâmbio cultural. Mesmo, pai, mãe, filhos. Normalmente o perfil é mãe e filhos. Os pais normalmente ficam aqui. Né? Então, assim, são intercâmbios onde as famílias têm ido principalmente para Estados Unidos e Canadá. O Canadá, o principal com que a mãe estudando, os filhos tenham acesso à educação pública. Então, a crise política brasileira, a crise econômica brasileira, o Brasil ele é um dos maiores mercados do mundo na área de intercâmbio cultural. Então, o brasileiro viaja porque a economia está boa, ou o brasileiro viaja porque a economia não está boa. Essa é uma tradição secular. Né? O Maranhão mandava os seus filhos para fazer intercâmbio em Portugal, na França, na Itália, desde o século XVIII, século XIX. E hoje em dia, essa tradição continua, claro, ela sempre se modificando. Residência estudantil, muito procurado por universitários. Apartamento alugado, muito procurado por famílias anfitriãs. Hotel é algo mais raro, mas acontece. Normalmente o mercado empresarial brasileiro, quando faz intercâmbio cultural, procura acomodação em hotel. Okay? Bom, orientação para seu intercâmbio. Muitas pessoas, hoje em dia, gente, como qualquer programa, qualquer produto, qualquer serviço, hoje em dia você tem acesso a tudo isso através de uma internet, ok? Então, a Belta, ciente disso, alguns problemas que tiveram, por exemplo, muitas pessoas se matricularam em escolas irlandesas. O que aconteceu? Às vezes chega lá, a escola na Irlanda fecha as portas. A quem a gente recorre? Por exemplo, ou então, se você tem algum problema com o seu visto, algum problema com saúde enquanto você está viajando, ou seja, tem que ter um suporte de um profissional. Por exemplo, isso aqui foi uma queda em viagem. Né? Eu cheguei em São Luís ontem à noite direto para o hospital. Né? Mas assim, quando você está acompanhado por um profissional, né, você consegue todo o suporte. Então, viajar, principalmente através de intercâmbio cultural, requer um suporte profissional. Okay? Até por questões de visto, até por questões de vacinação, regulamentações dos países para onde você vai. Okay? Bom, primeiro, sempre importante, se você viajar através de uma agência, a recomendação, enquanto coordenador Belta, procure uma agência Belta. Por quê? Belta é uma espécie de selo de qualidade, como tem o selo ABIC do café. A Belta é um selo de qualidade para as agências de intercâmbio cultural, principalmente procurado por pais que querem mandar os filhos para fazer um programa de high school. Né? Esse daí é um dos programas que faz com que a gente perca mais cabelos. Né? Já dá para perceber pelo tempo de trabalho que eu tenho. Você vai mandar um filho, como a gente mandou a Denise, na época eu tinha muito cabelo, na época que a Denise fez intercâmbio cultural. Né? Ou seja, você vai mandar o filho para um outro país, para uma outra família, para uma outra sociedade. Os choques culturais são muito grandes. Então, muita gente vende e trabalha com intercâmbio cultural como se fosse apenas não um produto educacional e educativo que traz impactos dentro de uma sociedade. Okay? O destino. Muitas pessoas chegam para a gente e dizem
Quero fazer intercâmbio cultural, quero estudar inglês em Portugal. A gente fala, mas os portugueses falam português. Né? Então, mas se você quer estudar inglês, nós temos os seguintes destinos. Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Qual o mais em conta? África do Sul, por exemplo. Gente, é um país fantástico, um país com custo de vida lá embaixo. Inclusive, o governo do Maranhão, ele tem montado programas de intercâmbio cultural, programas como Cidadão do Mundo, IEMA no Mundo. E esse programa eu tive o privilégio de montar. Eu fui procurado pelo governo do Maranhão há 5 anos atrás para montar esses programas de bolsa. Muitas pessoas que trabalham no próprio governo em si, eles não têm a noção do custo e de qual programa é mais apropriado para um grupo de bolsistas do governo do Maranhão, de escolas públicas, de Bacabeira, de Pindaré, seja onde for. Qual que é o programa mais apropriado para esses jovens que nunca entraram dentro de um avião? Okay? Então, a gente orienta tanto o pessoal da iniciativa privada quanto o pessoal de iniciativa pública. Acho que a gente controla as ambições e orienta, no caso público, a gente controla as ambições de quem quer viajar apenas para conhecer, né? E a gente orienta para que a pessoa da iniciativa privada viaje de uma maneira a investir corretamente. Ok? Bastante parte dos cursos. Passaportes, vistos, vacinações. Tem pessoas que chegam para viajar, principalmente há uns 10 anos atrás, mais ou menos, o brasileiro, 10, 15 anos atrás, o brasileiro passou a ter mais acesso à viagem. Né? Então, o nosso público, que há 30 anos atrás era um público essencialmente elitizado para as agências de intercâmbio cultural, em governos recentes, né? A classe média passou a ter um acesso à viagem, a classe média baixa passou a ter acesso a fazer intercâmbio cultural. Então, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, por exemplo, eu tive motoristas de Toyota lá em Tutóia fazendo intercâmbio cultural, né, garçonetes fazendo intercâmbio cultural. Nessa época, 10, 15 anos atrás, o poder aquisitivo aumentou. Muitos colegas meus esqueceram que para nós da área de viagens foi um período muito bom, porque deu acesso a mais pessoas viajarem. Então, essas pessoas não tinham noção nenhuma do que você precisava para poder viajar. Então, o papel da agência de viagem foi essencial para isso nesse tempo. Desde documentação, desde vista, as pessoas começaram a ter acesso ao dinheiro, mas não ao conhecimento. Ok? Comunicação. Ok. Quais os principais destinos para intercâmbio cultural? O principal destino ainda são os países de língua inglesa. Não é? Os Estados Unidos, o Canadá, Irlanda, Inglaterra, para o Nordeste do Brasil, Espírito Santo, Norte e Nordeste do Brasil. Eu creio que para o Sul também, não tenho tanta certeza, mas para a gente o principal destino para os universitários é a Irlanda, porque a Irlanda permite que o jovem estude e trabalhe durante o período que estiver lá. Trabalho em restaurantes, cafés, lojas, escolas, durante o período que ele está fazendo seu intercâmbio cultural. Canadá é o principal destino para quem faz programas de high school. Então, de uma forma geral, aos 10, 15 anos atrás, os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, ele caiu muito como principal destino para high school. Por quê? Devido às novas regulamentações para o visto. Aí o Canadá entrou e cresceu muito nesse período. Irlanda, que estava ali em 5º lugar, é uma pesquisa nacional. Né? Mas em termos de programas de idiomas, a Irlanda é o principal destino para o jovem do Norte e Nordeste do Brasil. O que é a Delta, como eu disse, né, é a sigla para Brazilian English Language and Travel Association, né, que é a Associação das Agências de Intercâmbio Cultural, reconhecidas pela Embratur, Ministério do Turismo. Okay? A missão: desenvolver, facilitar e promover uma educação global, visando maior integração entre as nações. Quem trabalha com intercâmbio, né, é diferente de quem trabalha com turismo. Por exemplo, o turismo nem sempre tem aquela concepção de eu vou estudar para conhecer e respeitar o país para onde eu vou, e nesse país onde eu vou, eu irei absorver conhecimento para trazer para o meu país. Né? Normalmente o turismo não tem essa concepção. O intercâmbio cultural, sim, ele tem essa questão, essa missão. Tanto é que a gente prepara as pessoas para fazerem intercâmbio cultural, dando dicas desde, nos Estados Unidos não se joga papel higiênico dentro de um cesto, mas dentro de um vaso. Né? Dentro de casa você não entra calçando sapato, você tira o sapato e você entra descalço. Entrar dentro de casa calçado é sinônimo de até ser snob. Né? Não, eu tenho empregados, criados, então eu posso sujar a casa e voltar.
existem grandes mal-entendidos na área de intercâmbio cultural. E esses mal-entendidos vão criando ideias preconcebidas sobre os países. Então, a nossa missão é preparar as pessoas para fazer intercâmbio cultural, para não gerar uma imagem negativa do país de origem e nem trazer imagem negativa do país de onde eles estão vindo. Gente, boa parte dos conflitos mundiais que hoje em dia acontecem pela falta de fato do conhecimento e do respeito pela diferença, né? Ok, então a Belta congrega mais de 600 agências, na verdade eu disse que era 60% do mercado, na verdade é 75% do mercado de intercâmbio cultural. O Brasil está entre as 10 potências mundiais na área de intercâmbio cultural. Em alguns programas, o Brasil chega a ser o primeiro lugar em intercâmbio cultural. No high school, né, aqueles programas de ensino médio, tem ano que o Brasil é primeiro, tem ano que é segundo, tem ano que é terceiro. A gente perde, às vezes, para a Alemanha, que é uma grande potência, para a Escandinávia, que é outra grande potência, e a Ásia. Né? A Ásia é inquestionável, o tamanho da Ásia. Okay? Aí são as agências, né, reconhecidas pelo governo brasileiro. Bom, queria agradecer, né, um outro ponto só que eu não coloquei nessa apresentação. A Belta tem um outro braço que chama Study in Brazil, né, que a gente começou a promover o Brasil como destino para intercâmbios culturais. Então, ele é um filho da Belta. Né? Eu sou um dos membros fundadores. Na época, a gente foi para a Embratur. A Embratur deu apoio para a gente. O Ministério da Educação, Relações Exteriores, reconhecem esse filão, esse mercado na vinda de jovens estrangeiros para fazer intercâmbio cultural. Países como os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, eles respeitam bastante a entrada de jovens. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, recebe quase 500 mil de estudantes por ano para fazer programas de high school. Né? Imagina essa quantidade de jovens entrando, aprendendo o idioma, aprendendo a cultura, gerando negócios para o país durante esse período que eles estão lá. A gente criou, São Luís do Maranhão, há 5 anos atrás, teve os maiores grupos de intercâmbio cultural independente do Brasil. A gente chegou a receber 60 estudantes. Só da Escandinávia, só da Dinamarca, nós recebíamos 20 jovens. Né? Na época, a gente mostrou para a Secretaria de Turismo, né, que esses estrangeiros que vieram fazer intercâmbio aqui deixavam, em média, em nossa cidade, R$1,5 milhão de reais. Né, através de compra de uniforme, material didático, passagens de ônibus, visitantes que vinham para cá. Para vocês terem noção do impacto de um intercâmbio cultural, alguns jovens que vieram fazer intercâmbio, teve uma dinamarquesa, cujo pai era ministro das Relações Exteriores da Dinamarca. Ele veio aqui e como ele ensinou para a gente, né, um ministro que na Dinamarca anda de bicicleta. Né, então, ou seja, quando ele estava aqui, ele vai trabalhar de bicicleta. Deixa eu me expressar aqui melhor. A gente teve uma alemã cuja mãe trabalhava no Senado alemão, na parte de direitos das mulheres. Né? A gente teve uma outra sueca cuja mãe era uma compositora. Então, o intercâmbio cultural ele tem esse impacto muito forte na sociedade. Okay? Sempre que você fizer um intercâmbio cultural, você não gera só impacto na sua vida, o impacto na vida da sua família e amigos, mas o impacto na sua sociedade. Né? Eu senti um pouco isso quando eu vi nos Jogos Olímpicos, 2 dos intérpretes que vieram, uma com a delegação sueca de futebol feminino. Né? A pessoa que era intérprete, jornalista esportiva, chama Siri Valenius. Ela fez intercâmbio aqui em São Luís. O intérprete dinamarquês, que veio com a delegação de handball dinamarquês, Jakob também fez intercâmbio aqui. Okay? Então, o que você observa? O intercâmbio ele é muito importante para que uma sociedade possa também prosperar. É um desses fatores. Então, ao fazer intercâmbio cultural, levem isso em consideração. O impacto não só na vida de vocês, mas na comunidade e sociedade. Eu tenho aqui o João, né, que trabalha comigo, como eu falei. João é de Santinês, fez intercâmbio cultural, e uma coisa que me tocou bastante, né? O João ganhou uma bolsa, fez intercâmbio no Canadá durante 3 meses, né? Posso falar? Ele chegou e disse assim, talvez eu fosse um alcoólatra em Santinês hoje em dia. Né? E hoje em dia ele trabalha comigo lá na Via Mundo. Pela Via Mundo ele já foi ao Canadá 2 vezes esse ano, está voltando ao Canadá em fevereiro a trabalho.
Né? Trabalhando comigo também eu tenho o Ivo, que é de Codó, interior do Maranhão. O Ivo já teve quase 18 vezes no exterior a trabalho pela Via Mundo. Só agora, há 15 dias, o Ivo voltou de Bratislava, na Eslováquia. Ele fez Copenhague, ele fez Suíça, Áustria e norte da Itália a trabalho. Né? Então, assim, pensem no impacto do intercâmbio na vida de vocês. A minha equipe toda, boa parte deles é de origem humilde, mas que eles têm em média de 3 a 4 viagens ao exterior por ano. Então, esse foi o impacto do intercâmbio na vida deles. Sempre pensem nisso. As oportunidades de estudo para você e para a sua comunidade. Em Barreirinhas, tem um guia, é o primeiro guia bilíngue de Barreirinhas. O nome dele é Cláudio. Cláudio é conhecido como Tio. O Tio foi uma bolsa que a gente deu para ele foi aos Estados Unidos. Né? Eu estava em Barreirinhas com uma parceira texana e um parceiro alemão. Então, a texana se impressionou com aquele menino trabalhando, tão novo, tão jovem trabalhando. Ela disse assim, como que eu posso ajudar esse jovem? Eu quero levá-lo ao Texas. Eu quero que ele vá estudar, ele precisa de uma oportunidade. Na época a gente foi na casa dos pais dele, aí os pais dele estavam com uma farinhada. Aí a gente pegou uma canoa, desceu o Rio Preguiça, vamos lá atrás desses pais. Quando a gente chegou lá, gente, o pai, se tivesse 3 dentes na boca, era muito. Né? A mãe olhou para mim, olhou para a texana e para o alemão e disse assim, o que esse povo quer com meu filho? Né? Para onde que eles querem levar meu filho? Aí eu falei, olha, a gente quer dar uma oportunidade de estudos para ele no exterior. Né? Então, aí trouxe para cá, ficou com a minha família, 6 meses em São Luís, que eu não vou mandar uma pessoa de Barreirinhas para Dallas, que o choque cultural ia ser tão grande que o menino ia surtar. Né? Então, a gente trouxe ele para São Luís, morou com a minha família, conseguimos bolsas com parceiros como o IASES na época, o COC conseguiu uma bolsa para ele, ele estudou em uma escola particular de São Luís, e depois de 6 meses ele foi para os Estados Unidos. Deram cartas de senadores americanos para conceder a bolsa para ele, o consulado americano cedeu a bolsa para ele, ele voltou dos Estados Unidos um ano depois, desembarcou com um laptop a tiracolo, falando inglês, ele é o primeiro guia bilíngue da cidade de Barreirinhas, ainda hoje ele está lá. Uma vez eu estava lá e ele estava recebendo um grupo de irlandeses da Irlanda do Norte. Eu falei, rapaz, tu tá danado. Ele disse assim, eu não falo só sotaque americano, hoje em dia eu falo qualquer sotaque. Né? Então, de fato, gente, o intercâmbio tem um impacto muito grande nas comunidades e nas vidas da gente. Sempre leve isso em consideração. Né? Bolsistas como a gente tem aqui, o João, por exemplo, em minha agência, desde que os programas de internacionalização do ensino público começaram, até o tom de pele das pessoas mudou. Né? Em mais de 1.000 estudantes que eu mandei para fazer intercâmbio antes de começar essa internacionalização do ensino público, se eu mandei 6 pessoas de cor negra, foi muito. É interessante num estado onde a maioria da população é negra, você embarcar uma minoria negra. Como é que isso acontece? Desde que começou uma internacionalização, nas minhas orientações eu tenho quase metade dos meus clientes são negros. Por quê? Uma oportunidade que está sendo dada de uma forma geral. Okay? Então, só através realmente de uma integração, a internacionalização acontece. Integração público-privado, branco, negro, rico, pobre, só assim a gente prospera. Ok? Bom, obrigado pela atenção de vocês. Não sei se alguém tem uma pergunta. Obrigado. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Por favor, fique à vontade. Então, a nossa grande preocupação, o estímulo aqui é que, na verdade, a agência Delta, né, tem trabalhado bastante aqui no Estado, né? Nós somos testemunha disso em relação à atuação, inclusive, dessa empresa, a Via Mundo, que Bacelar representa. E quando você começa a pensar em termos de problemas de crise, crise se resolve mesmo com muita cooperação, mas precisa ter muita criatividade. E a parceria público-privada realmente é uma realidade, seria uma ferramenta que se deve se pensar com mais atenção, com mais carinho. Quando você faz relações internacionais na Universidade Estadual do Maranhão, você começa a conhecer um outro lado que você não conhecia, que na verdade é um mundo real de qualquer lugar, de qualquer estado. Mas você vê a preocupação de muitos professores, tentando se aperfeiçoar, conhecer novas culturas, de melhorar o seu idioma, ou o que for, isso é uma realidade. Como também dos nossos alunos. Muitas vezes nós conseguimos, e um estudante que vai estudar fora, mas ele tem problema de moradia, nós temos que fazer um papel que não é nosso,
né? Então, existem vários pontos específicos, né, que nos estimulou e está se aproximando ainda mais com o Bacelar. Ele também, reuniões da Reinter, tantas outras coisas, né? Tivemos oportunidade de nos estar presente. No consulado em Recife, né? Consulado em Recife. Tantas oportunidades. Então, assim, seria mais uma ferramenta que se deve pensar mais com carinho, ter mais criatividade, ver o que pode sair daí, né? Então, assim, um dos estímulos que eu coloquei para o Bacelar, só para começar um diálogo, né, foi assim, pensar, vamos ver o que nós temos de convênio. Sim. E o que nós conseguimos de abatimento aqui para os cursos de inglês, francês das nossas conveniadas, para o pessoal da nossa instituição, e o que você poderia entrar com sua agência privada, o que poderia... Então, assim, começa assim, esses projetos, essas ações, começa assim, de um diálogo, leva tempo, né? Nós sabemos disso, e isso foi o que nos estimulou. Tá, só mais um ponto. Existe uma feira de intercâmbio cultural que a gente tem organizada aqui no Maranhão. As feiras de intercâmbio cultural normalmente acontecem nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Quando acontece aqui no Norte e Nordeste, em Recife. Há 5 anos atrás, eu tentei aventurar, trazer algumas universidades estrangeiras e escolas, e o Maranhão correspondeu a essa feira. A gente fica muito fora do eixo, né, na verdade. Então, através dessas feiras, a gente tem conseguido sensibilizar escolas a sorteio de bolsas de estudo. Normalmente, as feiras nos eixos Rio e São Paulo, elas são 150% comerciais, não tem um fundo social. Não existe como você morar no estado, como o estado do Maranhão, e não pensar no social. Não pensar numa contribuição. Se não pensar, a gente afunda de vez. Né? Então, em nossa feira, ano passado, quer dizer 2018, esse ano, a gente conseguiu sortear 10 bolsas para o exterior. Ano que vem, a gente vai tentar sortear 15 bolsas, né? Para inglês, francês, espanhol, alemão. E as instituições, elas têm enxergado isso, né? A possibilidade de, através dessas bolsas, fomentar o mercado de intercâmbio cultural em nossa região, que é uma região tão carente. Agradeço mais uma vez, Antônio Bacelar, pela importante contribuição dele aqui no nosso evento. Quarto Café Internacional. Hein? Obrigado, gente. Obrigado.